Olá, bem-vindo de volta se você é um visitante antigo e bem-vindo se você é um visitante novo. Se você teve paciência de acompanhar os vídeos até aqui, muito obrigado. Chegou uma hora que a gente esperava há um bom tempo. Sim, vamos iniciar a fase de programação. Vamos começar a entender como que o Android funciona do lado da programação. Então vamos começar a inserir novos componentes, conhecer novos elementos e, finalmente, programar, que é o que a gente esperava. Então, seja bem-vindo mais uma vez e bora lá! Mais uma vez, para ganharmos tempo, nós vamos utilizar aquele nosso primeiro projeto. A partir das próximas aulas, nós vamos iniciar projetos novos. E aí faremos a revisão de todo o processo de criação e estrutura de um projeto Android, claro que de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Enfim, tendo como base esse nosso projeto, o nosso foco vai ser a codificação dos nossos botões. Perfeito? Então, vamos iniciar com a primeira coisa importante, o primeiro detalhe importante quando vamos trabalhar com botões. Eu vou, antes disso, abrir um parênteses aqui, eu vou voltar ao meu idioma padrão. E agora sim, eu tenho aqui os meus dois botões, tudo bem? E um detalhe importante quando vamos codificar. Todo elemento que você for codificar deverá ter um ID, o identificador atribuído a ele. Esse ID vai ser muito importante na hora de iniciarmos o código Java. Então, se vocês repararem que o nosso botão, primeiro botão, se nós observarmos aqui no ID, nós temos lá button. E se eu clicar no segundo, eu tenho button 2. Ok. Concordo. Temos aí dois nomezinhos, já dois IDs. Então, por que eu estou chamando a atenção aqui? Nesse exemplo, nós temos dois botões. Imagina um projeto onde você tem 4, 5, 10, 20, 80 botões. Nesse caso, usar os nomes padrão dos botões não é um bom negócio, porque você tem uma série de botões e você não tem um controle sobre quem é quem, você não tem uma referência melhor sobre o que é cada botão. Então, recomenda-se que você troque os IDs dos botões utilizando sempre um ID que faça referência ao botão. Se é um botão de cadastro, você pode colocar lá BTN cadastro, se é um botão de consulta, BTN consulta e assim por diante. Nesse nosso exemplo, nós vamos colocar aqui BTN 1. Eu vou dar Enter. Caso apareça essa janelinha de confirmação aqui, basta você clicar no botão Yes. Então, na verdade, o Android Studio está dizendo para você que os valores serão atualizados e se você quer confirmar isso aí. Então, nesse caso, você vai clicar no botão Yes. Vamos agora selecionar o nosso segundo botão e colocar o nome BTN2. Se ele fizer a pergunta Yes, se ele não fizer a pergunta, ele já fez a atualização. Bom, se a gente olhar aqui no nosso componente tree, nós vamos ver que os dois IDs que nós atribuímos estão sendo mostrados aqui. Então, visualmente, já é uma maneira da gente entender, né, qual foi o ID atribuído a cada botão. E utilizar esse BTN no nome, no ID do elemento, é para facilitar
eu reconhecer que isso é um botão. Então, btn é abreviação de button. Então, por exemplo, para cada elemento que a gente tiver aqui, ó, button, vou colocar btn, image view, img, recycle, pode ser rcv, que mais? Text, txt, e assim por diante, né? Os elementos mais comuns, como edit text, text view, button e image, esse a gente vai estar sempre mudando. Os demais, se forem utilizados em poucas vezes, se eles aparecerem poucas vezes no projeto, nós podemos deixar o nome padrão. Aí não tem problema, tá? Ou utilizar um nome, mais uma vez, que faça referência ao que é esse elemento. Outro elemento que nós vamos alterar o ID é esse elemento aqui, que é a nossa text view. Por que nós vamos alterar o ID da text view? Porque a ideia do nosso exemplo é a seguinte: quando eu clicar no primeiro botão, ele vai mostrar aqui em cima que eu cliquei no primeiro botão. Quando eu clicar no segundo botão, ele vai mostrar aqui em cima que eu cliquei no segundo botão. Então, perceba o seguinte: 3 elementos aqui são importantes para esse meu app, né? Os 2 botões, que eu já mudei o ID, e esse elemento que a gente chama de text view, que vai exibir uma mensagem para mim. Se essa text view não fosse sofrer nenhum tipo de alteração durante a execução do app, eu não precisaria me preocupar com o ID dela. Eu só mudo o ID daqueles elementos que eu vou acabar usando em algum momento na programação. Como eu vou usar esse elemento, então eu tenho que mudar o ID também. Então vai ser txt txt mensagem. Vamos colocar esse nome aqui. Mesma coisa, dou Enter. Se fizer a pergunta, dou Yes. Se não fizer, ele já fez a atualização. Perfeito. Então, muito bem. Se a gente observar aqui, no nosso painelzinho Component Tree, está lá. txt mensagem, btn1, btn2. Ótimo. Muito bem. Terminei a parte do design. Terminei a parte do layout da minha aplicação. Agora eu vou para a parte de código, e agora que a gente tem que prestar atenção em uns detalhes importantes. Vamos recapitular o conceito de activity, ou seja, da tela da aplicação. Eu vou fechar esses 2 arquivinhos que para a gente não interessa agora e vou voltar a atenção para activity. Nós tínhamos visto que uma tela ou uma activity é composta por 2 arquivos, um XML que nós estamos editando agora, que é a parte visual, que é o que o usuário enxerga, e o Java. No Java é onde tem toda a codificação. Agora, como que esse arquivo Java sabe que as ações que forem codificadas aqui serão referentes às ações desse elemento aqui? Porque a ideia é, aqui eu só tenho uma casca, só tenho um desenho. Fazer a coisa funcionar é no Java. Como que o Java sabe que ele pertence a esse XML aqui? Funciona da seguinte forma. Lembra que eu falei que tudo é feito através de referências, certo? Então, muito bem. Existe uma classe Java chamada R, de reference. E essa classe ela tem alguns atributos. Ela tem, por exemplo, o atributo layout. Cada elemento que eu crio dentro dessa classe Java vai ser registrado lá no layout o nome do XML desse elemento. Então, para minha classe MainActivity, o layout que pertence a esse Java é o Activity Main, ó, Activity underline Main, que está escrito aqui em cima, ó, Activity underline Main. Então, se eu tivesse uma tela 2, né,
Aqui estaria tela 2 e Activity tela 2. E aí ele estaria aqui, R Layout, Activity, underline, tela 2. Então, como eu disse, tudo é através de referência. Então, esse Java vai procurar dentro de R por um layout chamado ActivityMain, que é esse cara aqui. Então, é assim que funciona o esquema da referência. Para a tela é mais simples, o próprio Android Studio já gera. O problema é quando a gente vai trabalhar com os elementos da nossa Activity. E eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês estão vendo, nós vamos trabalhar com Java. Então precisamos ter um conhecimento em Java. Como eu já falei para vocês anteriormente, você tem que ter acesso a algum material de Java para se habituar à linguagem. Mais uma vez, tem meu livro como dica, Java Yes You Can, que eu escrevi com o meu colega de trabalho, o professor Rodrigo Ramos. Enfim, continuando o assunto aqui, né? Nós vamos então começar a mexer com as referências e fazer o Java reconhecer os objetos. Não adianta ter somente a referência de layout. A referência de layout está simplesmente conectando o desenho de uma tela a uma área de código Java. Porém, eu tenho também que conectar e reconhecer no Java cada um desses elementos aqui. Então, no Java, funciona da seguinte maneira. Eu tenho um outro arquivo, uma outra referência, né, dentro de R.Java. Nós já havíamos visto que eu tenho dentro de R.Java, eu tenho um atributo layout. Mas nós, quando alteramos os nomes desses elementos, nós alteramos uma propriedade ID. Então funciona assim. Além de layout, o R possui uma referência para o ID dos meus elementos. Tá? Tudo vai para o R. Então, mais uma vez, para a gente entender a referência aqui. Eu tenho o R.Java. O R.Java vai ser responsável por fazer a ponte, a comunicação entre o XML. Então, ele vai fazer a comunicação entre o XML, que é o desenho, e o Java, que é o código. Então, o R faz essa ponte, como eu já havia citado anteriormente. Então, eu tenho o arquivo Java, eu tenho os arquivos de XML, que nós já vimos na aula anterior, que eu tenho o Java, nós vimos que é o código-fonte, nós vimos o XML de layout, que eu mostrei hoje, e nós vimos o XML de textos. Lembrando que o Java vai ficar na pasta src, pasta do projeto. O XML de layout vai ficar em res layout e o XML de textos em res values, como nós já havíamos falado. Tá? Mais uma vez, é importante entender como funciona a estrutura de uma aplicação Android. São arquivos separados, organizados em pastas que se reconhecem e trocam informações devido ao arquivo R.Java. Então, o primeiro passo para fazer com que o Java consiga trabalhar com XML é, aqui no ambiente Java, criar objetos que sejam do mesmo tipo dos objetos XML.
na verdade, objetos compatíveis. Então, eu vou fazer o seguinte, vou embaixo aqui do public class, eu vou digitar aqui, por exemplo, bottom. Repare que ele já encontrou a palavra que eu quero. A gente aconselha você a pressionar Enter quando encontrar a palavra. Por quê? Porque se você escrever diretamente, ele pode não reconhecer a palavra, tá? E isso vai gerar erro. Agora, quando você digita e completa dando Enter, ele reconhece. Por que isso acontece? Porque há uma importação de objetos. Então, repare que eu vou apagar aqui a importação e vou fazer novamente. Se eu digitar, ele não importa. Se eu fizer o autocompletar, ele importa. Então, estou usando a IDE a meu favor. Então, eu vou ter lá dois botões. Então, eu vou ter botão 1, botão 2. Bem observado. O que acontece? Por que eu não usei os mesmos nomes? BTN1 e BTN2. Para que nós possamos entender que são coisas diferentes. Não são a mesma coisa. São coisas diferentes que vão trabalhar juntas. Por esse motivo eu usei esses nomes. Daqui a pouco vai ficar mais clara essa referência aí. E, além dos meus dois botões, eu tenho o meu Text View. Mesmo esquema. Ele encontrou o que eu quero, eu dou Enter e vou dar o nome de texto. Aqui usando regrinha de variável em Java, né? Variáveis sempre com letras minúsculas. Objetos com letras maiúsculas. Muito bem. Então agora eu tenho os objetos que serão usados para fazer aquela ponte, para fazer a referência. Então eu vou até colocar um comentário aqui, ó. Objetos Java para fazer referência com XML. Eu já tenho esses objetos para referência. Próximo passo, fazer a referência. E aí agora nós vamos para esse trecho de código aqui. Então o que acontece? Tudo que é executado assim que o app é carregado é codificado dentro desse onCreate. Isso tem a ver com o ciclo de vida da sua aplicação, de cada activity. E depois eu vou fazer uma aula específica só falando sobre ciclo de vida. Então, como eu quero que ao meu app, né, o carregamento do meu app, né, ao ocorrer o carregamento do meu app, os meus botões estejam prontos para clicar e o meu text view esteja pronto para exibir o texto e alterar, então eu preciso fazer com que eles sejam reconhecidos logo que o meu app é criado. Por isso, em onCreate. Então, eu vou fazer aqui a referência. Que eu vou fazer então, né? Vou fazer como se fosse uma conexão entre Java e XML. Então, eu vou referenciar. Então, muito bem. Vou fazer da seguinte maneira. Vou colocar... você poderia pensar que é feito da seguinte forma, né? Seguindo pela lógica mais
direta. Botão 1 recebe quem? O btn1 do XML. Mas você vê que não conseguiu fazer dessa forma. Por quê? Lembre-se que eu falei do arquivo R. E lembre-se que eu falei que dentro do R, além de layout, existe um atributo chamado ID. Todo ID que eu altera é gravado no atributo ID de R. Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer dessa forma. Então, aqui, ó. Isso é errado. Então, como que eu devo fazer? Vou fazer dessa forma aqui. Botão 1 recebe. Então, eu tenho que fazer com que o Java consiga localizar esse btn1 que está dentro de R. Então, eu vou fazer assim. Find, que é procurar, né, ou localizar. Quando eu digitar find, olha lá. Find view by ID. Procurar uma view pelo seu ID. Então, eu disse que toda referência de ID vai para o R. Então, eu vou colocar r.id. E aí ele achou. Olha lá, btn1. Vou fazer a mesma coisa com o meu botão 2. E claro, eu vou fazer também com o meu TextView. Pronto, tudo localizado. Então essa é a forma certa de trabalhar. Então vou apagar esse comentário aqui. E muito bem, já consigo trabalhar com os meus elementos. Agora, o Java consegue enxergar esses 3 elementos do XML correspondente. Perfeito, muito bem. Próximo passo, codificar os botões. Em outros IDEs, né, por exemplo, C#, você codificaria dando 2 cliques aqui e ele abriria o trecho de código para você codificar o botão. Mesma coisa aqui. No Java é diferente. Nós temos aqui no Android que, antes de mais nada, preparar o nosso botão para o clique. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos fazer assim. Antes, uma explicação teórica aqui. Em Java, toda vez que você está clicando no botão, você está disparando, né? Na verdade, assim, o Java ele fica em tempo real, rodando em segundo plano, um método chamado listener, que a tradução é ouvinte, ou seja, o Java ele fica o tempo inteiro tentando ouvir, tentando captar um clique, tá? Imagina assim, vou fazer uma analogia aqui. Imagina um morcego. O morcego, então, quando ele está voando, ele fica o tempo inteiro com um sonarzinho emitindo lá, tentando localizar um objeto. Então ele vai mandando, né, o sonar. Quando o sonar bate no objeto, volta, o morcego sabe que ali tem um objeto, ele desvia, certo? Então vamos imaginar a nossa activity, o nosso botão aqui,
como se fosse um morcego. Uma analogia bem tosca mesmo, mas é assim. Então, ele está o tempo inteiro disparando o sonar, tentando ver se o botão foi clicado. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo o clique do botão o tempo inteiro. Ele está ouvindo. É o que nós vamos fazer aqui. Então, botão 1, ponto. Agora eu vou disparar o sonar. Ó, set on click listener. Então, isso aqui é como se fosse o sonar lá do morcego. Certo? Beleza. Muito bem. Agora, ele está reclamando aqui, né? Entre parênteses, que o meu on-click listener está nulo. Ou seja, que não existe um on-click listener aqui. Então, se não existe um novo, aí eu vou digitar aqui on, ele vai achar view on-click listener, eu vou dar enter. Pronto. O sonar já está funcionando. O sonar do morcego lá já está funcionando. Ele já está lendo, ele já está buscando pelo clique, que ainda não aconteceu. Certo? Muito bem. E a mesma coisa para o botão 2. É a mesma história. Então eu vou lá. Botão 2, ponto, set on, new, on. Pronto. Então os dois botões já estão com o sonar ativado. Já estão procurando pelo clique, já estão buscando pelo clique o tempo inteiro enquanto o meu app está sendo executado. Quando eu clicar no meu botão 1, eu vou escrever aqui, você clicou no botão 1. Quando eu clicar no botão 2, eu vou escrever aqui, você clicou no botão 2. Então, funciona da seguinte maneira. Quem vai ter o seu valor alterado? Esse elemento, que é o txt mensagem, que pelo Java está conectado no objeto texto. Olha aqui. Então, eu vou dizer para ele aqui, texto, ponto. Aí eu vou jogar um valor nele. Set text, né? Os famosos getters e setters do Java. E vou colocar a mensagem. Você clicou no botão 1. Fazer a mesma coisa aqui, no outro botão. Você clicou no botão 2. E está pronto o nosso código. Então eu já estou, né, aqui, ó. Está pronto o nosso botão. Então agora nós vamos fazer o teste. Vou rodar minha máquina virtual. Vou abrir aquela lollipop nossa. Vou fechar aqui meu AVD Manager. E vou rodar minha aplicação. Bom, está em espanhol aqui, vou voltar para o idioma padrão.
Beleza? Então tá aqui, rodando. E eu vou clicar no meu primeiro botão. Olha lá, você clicou no botão 1. Você clicou no botão 2. Então tá funcionando, olha lá. Consegui fazer então com que os meus objetos, né, interagissem, fossem reconhecidos e funcionassem perfeitamente. Agora, vamos entender por que é importante fazer a referência, o Find View by ID, que eu comentei aqui. Se você não faz o Find View by ID, pode ver que não dá nenhum erro no seu código. Não dá erro nenhum. Aparentemente está tudo bem. Mas se eu rodar a aplicação, olha o que acontece. O app parou. Por que o app parou? Se eu vier aqui e clicar aqui em Run e localizar pelo meu erro, eu vou até rodar novamente para vocês perceberem o que acontece aqui no Run. Olha lá, deu um erro. Ó, o erro aqui, tá? Por quê? O que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que eu estou utilizando referências nulas, ou seja, basicamente eu estou usando um objeto que não foi referenciado. O que eu quero dizer? Como é que eu vou clicar no botão 1? Como é que eu vou ativar o método de clique do botão 1 se ele não sabe quem é o botão 1? Se ele não sabe que o botão 1 aqui do Java é o btn1 do XML. Como é que ele vai ler o clique do botão 2 se ele não sabe que o meu botão 2 é o meu btn2 XML? E como é que ele vai alterar o texto se ele não sabe que o meu objeto texto é referenciado ao meu txt mensagem do Java? Então, se você não fizer as referências, ele não consegue executar. Por isso, nós fazemos essa referência. Com a referência feita, eu posso rodar e tudo está funcionando perfeitamente. Vamos aproveitar a nossa brincadeira do multi-idiomas e vamos fazer o seguinte, para terminar aqui o conteúdo. Vamos abrir nossos strings. Inglês e espanhol. O que eu vou fazer? Eu vou traduzir também a frase. Então, na verdade, eu vou criar uma string para cada mensagem a ser exibida. String name frase botão 1 e
Mas por que ele está acusando esse erro? Lembre-se que eu falei que os arquivos eles têm que ser iguais, né? E essas duas strings que eu criei aqui não existem tanto no inglês quanto no espanhol. Então, o que eu tenho que fazer? Ele está dizendo aqui, ó, que frase botão 1 não foi traduzida para o inglês ou para o espanhol. Não existem nos meus arquivos. Então, vou copiar isso aqui e vou colar. O erro não existe mais. E agora eu vou fazer a tradução dessas frases. Bom, fiz lá então a tradução, tá? Fui lá no tradutor, peguei essas frases, joguei lá, aí eu obtive lá os textos em inglês e os textos em espanhol. Então eu tenho aqui frase botão 1, você clicou no botão 1, frase botão 2, você clicou no botão 2. Em inglês os mesmos nomes, com o texto traduzido. Em espanhol os mesmos nomes, com o texto traduzido. Mais uma vez, eu usei o tradutor. E agora o que eu tenho que fazer? Lá no Java eu tenho que puxar referência. Então, isso não funciona mais. E isso não funciona mais. Agora, eu quero puxar o texto do meu arquivo de strings. Eu não vou mais escrever literalmente. Que é a mesma história que eu tinha explicado aqui, ó. Se eu vier aqui e digitar em text diretamente, ele não faz a tradução. Lá no Java, se eu escrever o texto entre aspas, ele não faz a tradução. Agora eu quero que ele faça a tradução. Então eu venho aqui, texto.setText, e aí eu coloco r.string.frase botão 1. E vou vir aqui para o botão 2, texto. Ponto. setText, r.string.frase botão 2. Então, olha as três coisas que nós já vimos com relação à classe R hoje. Nós vimos que a classe R ela possui layout, que puxa o desenho da tela. Seria a tela em si, o palco aqui, ó. Nós vimos que temos r.id, que puxa o ID de cada elemento. E agora nós vimos o r.string, que puxa os strings. Então, com isso, eu consigo reforçar aquela ilustração, né? Porque eu estou conseguindo, ó, o R está trabalhando com layout, está trabalhando com valores, os strings, ó, do arquivo de texto, do arquivo de layout. Então, consigo trabalhar diretamente com cada um desses elementos, fazendo a referência correta. Então, vamos rodar agora, novamente, a minha aplicação. Botão 1, botão 2, vou trocar o idioma. Inglês. Olha lá. Botão 1, botão 2, vou trocar o idioma. Botão 1, botão 2. Show de bola, hein? Então agora, além da gente traduzir o texto de cada elemento,
nós também estamos traduzindo as mensagens que são exibidas e a menus, qualquer outro elemento. É sempre a mesma história. E com isso a gente viu como que funciona a codificação do Java, como esses elementos são reconhecidos e como que a gente prepara tudo para o clique, né? Dessa forma, nós encerramos então o conteúdo desse vídeo. Antes de mais nada, mais uma vez, deixe seu comentário, deixe o seu like, o seu dislike, deixe aí sua opinião, sua sugestão, se inscreva no canal, divulgue se puder, para que o nosso trabalho possa chegar até outras pessoas. E no mais, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela sua atenção. Obrigado e até o próximo vídeo, onde começaremos a trabalhar com mensagens, tipos de mensagens exibidas ao usuário. Então, até lá. Grande abraço.